Boa noite a todos. Estamos iniciando nossa sexta aula de informática básica. Estamos quase na reta final do nosso curso, que é sobre informática. Tudo tranquilo com vocês? Quem estão online comigo nesse momento? Tudo tranquilo? Sim, Tudo jóia, professor. As atividades já estão em dias? Já estão colocando a atividade tudo em dias? Sim, tá tudo em dias. Ok, então. Lembrando que hoje é a nossa sexta aula. O nosso curso são apenas 8 aulas, né? Então, nós temos a sexta aula hoje, amanhã a sétima e na segunda a nossa 8ª aula, que é o encerramento do nosso curso. O conteúdo de hoje é relacionado com sistemas operacionais. Quem aí já interessou alguma vez em aprender a formatar um computador? Quando foi formatar o computador, ficou na dúvida qual é a melhor versão para estar utilizando. Eu acho que geralmente a maioria das pessoas, né, que não tem conhecimento com o sistema operacional. Uhum. Vocês sabiam que para hoje vocês colocarem uma versão, principalmente as versões mais novas, ele tem um requisito mínimo de instalação? Vocês sabiam Sim. disso? Sim. Ou seja, não é assim, chega num técnico de informática e fala assim, não, eu quero que instale o Windows 10. Não, eu quero que instale o Windows 11, que é a versão que nós estamos chegando no mercado hoje. É, recente. Então, é bem recente, é tanto que pouquíssimas pessoas têm essa versão. Então, não é vocês chegarem com um computador, falar para um técnico, eu quero que vocês instalam tal versão. Não é apenas isso. Para você instalar uma versão compatível com o seu computador, primeiramente nós temos que verificar a estrutura do seu computador. Então, atualmente, pessoal, os computadores estão cada vez ficando com menos tempo de vida, menos tempo útil. Então, cada vez os computadores estão ficando mais descartados. Então, cada vez mais caro, porém, cada vez mais com tempo útil menor. Por exemplo, olha para vocês verem, a versão do Windows XP, pessoal, se vocês escutarem barulho aí, é porque estou dando essa aula em casa, então é o cachorro do vizinho. Então, não tem como estrangular para poder dar essa aula. E é mais engraçado, é o dia todo normal. Chega esse horário, começa isso. Então, pessoal, hoje, quando você vai instalar o XP, por exemplo, foi o Windows que mais tempo no mercado ficou. Ele ficou durante 12 anos. Então, quando lançou o Windows 98, XP, por exemplo, o Windows Server, que é o 7, as configurações, eles respeitavam praticamente a mesma performance, a mesma configuração de instalação. Hoje não. Depois lançou o Windows 8, depois foi atualizado para o 8.1, o Windows 10, e agora estamos chegando no Windows 7, o Windows 11. Lembrando, pessoal, que esse percurso do Windows 8 para cá, comparando ao Windows XP e ao Windows 98, por exemplo, que foram as versões que ficaram mais tempo no mercado, é um tempo muito menor, muito mais curto. Então, hoje, por exemplo, se você tem o Windows XP, ainda existem muitos computadores com Windows XP ainda, principalmente postos de gasolina, supermercado, que não utiliza configurações de programas e aplicativos dessas empresas. Então, muitos ainda utilizam o Windows XP ainda nesses computadores. Então, o que acontece? Hoje, cada computador tem um requisito mínimo. Cada versão de Windows tem um requisito mínimo. É isso que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essas configurações da nossa aula. Primeiro, vamos entender como conhecer o sistema operacional Windows, compreender os requisitos que eu acabei de falar com vocês e os principais comandos de
das suas principais funções da parte administrativa. Então, vamos falar primeiro do Windows. Hoje, por exemplo, nós temos o Windows mais utilizado no mercado, que é o 7, 8 e o 10. Lembrando, pessoal, que vocês quase não vê falando em Windows 8. Vocês veem falando do Windows 7 e do 10. E quase não vê falando do 8. Por quê? Quem sabe explicar por que que o 8 praticamente passou despercebido? Professor, não sei te explicar, mas geralmente o pessoal utiliza mais a versão do Windows 7 e o Windows 10. Porque o Windows 8 ele veio muito pesado. Por exemplo, quando nós terminou o XP, pode fabricar o XP, não foi para o 7, foi para o Vista. O Vista, ele não vingou também, porque ele era um sistema operacional muito pesado, muito cheio de detalhes, que travava muitos computadores, igual aconteceu com o Windows 8. Ele veio muito pesado, ele veio com algumas melhorias do 7, porém, ele veio muito pesado. Aí, por isso que logo, logo lançaram o Windows 10. Ou seja, o Windows 10 não caiu bem na graça do público, mas os computadores de hoje, principalmente os notebooks, eles foram travados para não aceitar versões anteriores. Por exemplo, o meu notebook, por exemplo, ele é um Windows 10, ele é um Ryzen, que equivale ao como é que eu vou explicar? O meu Ryzen, ele equivale ao Core i5. Então, o que acontece? Ele não tem como colocar o Windows 7 e o Windows 8. Ele só serve do 10 para frente. Então, hoje os notebooks, quase todos estão sendo travados para não instalar versões anteriores. Então, para isso o quê? Eles estão tentando o quê? Abolir as versões anteriores. O 8, o 7 e assim por diante. Então, hoje, qualquer computador hoje, vamos supor, por exemplo, o 10, que hoje é a versão mais atualizada, sem falar do 11. Hoje a maioria dos processadores são 64 bits. Então, o que acontece? Você tem que ter um processador de 1 GHz. Isso não é novidade. Hoje, quase todos, praticamente, processadores são 1 GHz. Com 32 ou 64 bits. Quem sabe falar qual que é a diferença entre eles? Por que que na hora que eu vou instalar a versão do Windows, eu posso escolher entre 32 e 64 bits? Qual a diferença? Quem sabe pode me explicar um pouquinho sobre isso? Professor, não sei te explicar, não. Detalhes, não. Primeiro, o 32 bits, ele não funciona todas as informações da versão do Windows. Então, se você for instalar um Windows no seu computador, 32 bits, jamais. Só instale 64 bits. O técnico fala assim, tem que instalar os 32 bits. Não, não aceitem. Primeiro, alguns programas não vão funcionar, principalmente os aplicativos bancários. Se você for utilizar ele, eu quero um para fazer pagamentos de banco, fazer isso, o 32 bits já não roda completamente. Então, toda versão que você for instalar hoje, ele tem que ser 64 bits. Se alguma vez algum técnico, não, tem 32 bits para instalar. Não. Qual é a versão? 64 bits. Sobre armazenamento de dados, é quase irrelevante. Por quê? Hoje, qualquer computador que você for comprar hoje, qual é o HD hoje? 320 gigas, no mínimo. Ou seja, aqui ele pede no mínimo 20 gigas. Então, essa configuração, então, você consegue sair tranquilo. Memória RAM. Você sabia, pessoal, que o Windows 10 ele não roda com qualidade com 2 GB de memória? Ele não roda com qualidade 2 GB. Ele tem que ser pelo menos
4 GB de memória. E tem que ser pelo menos barramento DDR3 ou DDR4. Lembrando, nós já falamos sobre isso já. DDR1, a frequência é 400 MHz. DDR2, a frequência é 800. DDR3, 1.600. DDR4, ele é 2.200 até 2.400 MHz. Então, maior é a potência da memória, mais rápido ele processa e melhor é a qualidade da versão do Windows. Ou seja, professor, eu tenho um Windows lá que o HD dele é 500 GB, mas a memória dele é DDR2. Ele não roda o Windows 10. Se rodar, é o Windows 7. Então, eu quero 10. Então, tem que ser pelo menos DDR3 ou DDR4. Também já falei na aula passada. Professor, então eu posso comprar uma memória DDR4 no meu computador, no meu notebook? Não. Cada placa-mãe, ele tem a sua especificação. Se eu comprar uma memória que não é da especificação, ele não encaixa. Mas ele vai detectar ele? Não. Porque, primeiramente, cada memória ele tem um código diferente. Então, se eu comprar uma memória, a memória DDR3 como a DDR4, ele não vai nem encaixar. Ele não vai nem entrar no local correto. Ok? Alguma dúvida? Não, tudo ok. Então, sempre está atenado isso. E outra coisa, antes de você fazer uma instalação uma formatação do computador, verificar qual é a placa-mãe do seu computador. Por exemplo, existem programas que verificam os drives do seu computador. Nesse caso aqui, eu tenho aqui uma aqui, quer ver? Deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho aqui, ó, quer ver ele aqui? Format Factory. Vocês todos estão visualizando a minha tela? Sim. Beleza. Se não tiver o programa aqui, eu vou instalar para vocês. Deixa eu ver se tem ele aqui. Não tenho ele. Então, ó, quer ver? Cadê ele aqui? Aqui, ele aqui, Asta 32. Eu estou instalando o programa no notebook. Ele só tem inglês e russo, tá bom? Quem então entender de russo, pode escolher russo. Quem não entender de russo, vai no inglês mesmo. Esse programa chama Asta 32, tá bom, pessoal? Vocês conseguem baixar ele na internet. Quer ver? Ele vai instalar aqui. Cadê o Astra 32? Aquele aqui, achado aqui, achei ele aqui. Então, quando eu clico nele, clico em continuar, ele está carregando todas as informações do meu notebook. Placa-mãe, processador, memória, tudo. Então, ele está fazendo uma varredura no meu notebook. Quando você quiser saber uma informação de alguma componente do seu computador, é só abrir esse programa. Ó, vocês estão visualizando essa tela que abriu? Sim. Então, aqui, ó, Monteboard, que é a placa-mãe, né? Nesse caso, notebook, eu já olho pela versão do notebook, tá bom? Porque notebook, ele não tem peças avulsas, ele é da marca. Então, nesse caso, se for notebook, eu olho a versão dele e baixo na internet e vejo qual é a configuração dele, até quanto de memória que ele chega, assim por diante.
Agora, se for um computador de mesa, aí aqui você pode verificar o processador, ó. Ele fala qual que é o processador que eu tenho. Olha lá, um Ryzen 3500. Ele tem uma placa de vídeo dedicada, uma Radeon. Então, aqui fala as unidades, aqui fala, quer ver? As memórias. No meu caso, o notebook é diferente. Então, no caso de vocês, vai mostrar as memórias que ele tem. Então, aqui você pode pegar todas as informações do seu computador quando é um computador de mesa. Aí você pode verificar qual a informação que ele suporta. Principalmente o motherboard, que é a placa-mãe. Aqui vai estar o nome, a numeração. É só você fazer uma pesquisa na internet. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Lembrando que isso não vale para notebook, tá bom, pessoal? Por isso que o meu não deu quase nada de informação. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu olho a versão do meu notebook e vejo as informações que ele pode chegar. Ou se não, lá no site do fabricante, eu verifico até quanto de memória que ele suporta e qual frequência que ele é. Você já viu como é que é uma instalação de Windows? Sim, Interessante, não é? é bem legal. Essa tela aqui é uma instalação de um Windows 7. O Windows 10 é diferente? Muito pouco. Então, aqui mostra a tela do Windows. Aí aqui fala instalar agora. Aqui fala reparar uma instalação ou reinstalar em cima de uma outra versão. Reparar o Windows é quando o Windows original é bacana. Você pode fazer isso e vai atualizar, vai corrigir os erros da versão do seu Windows. Agora, quando você for fazer uma reinstalação de Windows, nunca instala em cima de uma versão já existente. O que pode acontecer, por exemplo, esse aqui é o Windows 7, você instalou o Windows 10, está instalando o Windows 10 agora, o seu computador é o Windows 7. Aí, ele reinstalar em cima da versão anterior. O que vai acontecer, pessoal? Pessoal, o que vocês acham que vai acontecer quando você fazer isso? Primeiro, o sistema operacional vai ficar pesado. Porque ele vai ter duas cópias de Windows. Um do 7 e um do 10. O seu computador vai ficar pesado. Você acha que ele vai ficar leve? Ele vai ficar mais pesado. Segundo, quando for instalar os drives, os programas, ele não sabe se ele é o Windows 10 ou o Windows 10. Então, ele não vai saber qual versão que ele é. Então, quando você for quer instalar um Windows no seu computador, nunca instalem em cima de uma versão. Só se você for dividir o HD em duas partições e instalar duas versões de Windows diferentes. Ou seja, você instala a versão, por exemplo, o Windows 7 e o Windows 10. Eu posso fazer isso no computador? Posso. Eu posso instalar um Windows 7, um Windows 10 e o Linux? Posso também. Só que eu tenho que criar partições para cada um deles. Então, o HD de 1 tera, beleza. Você divide o HD em três partes. C, D e E. O C, um exemplo, o Windows 7. O D, o Windows 10. E o E, o Linux. Então, quando você ligar o computador, o que vai acontecer? Ele vai perguntar qual das versões que você quer acessar. O Windows 7, o Windows 10 ou Vista. Nesse caso, tranquilo. Agora, reinstalar em cima de uma versão já instalada? Não. Você pode criar cópias de versões de Windows separados. Tem gente que gosta de fazer isso para poder praticar, saber a diferença de usar o Windows com Linux, o Windows 7 com 10 e assim por diante. Desse jeito aí, bacana, pode fazer. Então, no seu caso, você vai clicar em instalar agora. Então,
Tem duas formas hoje de instalar o Windows 10, ou Windows 7, ou Windows 8. Via CD-ROM. E qual que é a outra versão, pessoal? Pendrive também. Via pendrive, fazer um pendrive bootável, né? Fazer o boot no pendrive. Uhum. Qual que é a vantagem de fazer o boot no pendrive, Elber? Você que falou isso. A vantagem eu acho mais rápido, sabe? Mais Porque, rápido. sim, Isso mesmo. porque dá o boot. A maioria das vezes no CD é mais um pouco complicado de dar boot. Às vezes a gravadora tá ruim, ou às vezes o computador esquenta muito, é mais demorado, sabe? Isso mesmo, Elber. Certíssima a sua resposta. Então, o que acontece? Então, quando você instala via pendrive, primeiro, o dispositivo já está conectado na placa-mãe. Então, ele é mais rápido. Segundo, se você conectar ele numa porta 2.0 ou 3.0, é bem mais rápido, né? Então, e igual você falou, o CD pode estar arranhado, o CD pode esquentar, porque dependendo da rotação da leitura de CD, ele pode esquentar e pode trincar o CD. Você sabia, pessoal, você sabia que os computadores, teve uma época que eles foram evoluindo, não foram? O, o CD e o DVD. Por que eles pararam de atualizar? Quem sabe me falar por quê? Marcos, Luana. Hã? Por que que o CD parou de atualizar? Porque é o seguinte, quando lançaram o CD-ROM, ele era 2x, 4x, 8x, 16, foram aumentando a velocidade dele. Por que ele chegou num certo limite e parou? Não teve mais DVDs mais rápidos, CDs mais rápidos. Por que, Elber? O pendrive? O pendrive? Professor, eu acredito porque seja a tecnologia, né? O pessoal usa mais string e pendrive, né? Dispositivos móveis, né? Removíveis. HD. Você sabia que o CD-ROM ele parou no 52x? Ele não, todo CD-ROM que você for comprar hoje, que ainda vende, ele é 52x. Ou leitora de CD que põe no computador, ou aquelas leitoras de CD removível, né? Ele é Uhum. no máximo 52x. Por quê? É o limite da rotação dele para não esquentar o CD. Eles criaram Sim. CDs 56x, 60x. Mas na hora que começava a rodar, sabe o que ele fazia? Ele esquentava muito e quebrava o CD dentro da leitora. Aí eles Ou se não, pararam. queima também. Aí eles pararam de fazer igual o DVD. O DVD, no máximo que ele lê é 8x. 1x, 2x, 4x, 8x. Eles não criaram outra versão melhorada. Por quê? Medo do aquecimento nas leitoras. Aí pararam nessa velocidade. Então, pessoal, voltando à instalação, né, eu posso escolher. Lembrando que quando eu escolho uma instalação de Windows, eu escolho duas coisas: a versão dele, se eu quero em português, e também o teclado. O teclado Brasil é o ABNT2. Então, mas eu tenho um notebook que veio dos Estados Unidos. Eu posso instalar o Windows na versão português? Pode, mas o teclado não. O teclado tem que colocar americano internacional. Eu trouxe um computador da Inglaterra. Eu trouxe um computador da Espanha, de Portugal. Então, eu tenho que colocar o teclado de acordo com a sua origem. Eu posso instalar ela na versão português, o sistema operacional, porém o teclado tem que ser na versão do país de origem. Porque se eu colocar ele a BNT2, ele vai configurar como teclado brasileiro, porém, aqueles acentos você nunca vai achar, porque vai estar todos configurados no seu computador, no seu notebook. Tá bom? Então, quando for fazer essa instalação,
verificar essa informação. O aceitar o termo de licença. Lembrando que quando você faz a instalação, é normalmente para todos, para os Windows verdadeiro e para o Windows pirata. É quando ele está finalizado que você ativa o Windows. Aí que você usa o ativador quando ele é original e quando não é ativador para os Windows que são pirata. Antigamente, pessoal, quem lembra quando era o Windows XP, por exemplo, quando você comprava uma licença com o Windows XP, ele tinha 25 caracteres. Não é verdade? Quem lembra? Hoje, quando você compra um computador com Windows original, qual que é o ativador dele? O seu e-mail. O seu e-mail é o ativador dele. Então, por exemplo, eu tenho esse computador aqui, esse meu aqui. Ele é um Windows 10. Se eu tiver que formatar ele, na hora que eu configurar o meu e-mail, o que vai acontecer? A Microsoft vai ver que a versão dele é original. Lembrando, eu só posso instalar ele original se for a mesma versão. Eu não posso instalar outra versão. O meu é o Windows 10 Home. Ah, eu quero instalar o Pro, que é o melhor, que é o profissional. Ele não vai aceitar. Ele vai dar como Windows pirata. Aí eu posso criar partições no meu computador. Backup e restauração. Eu não aconselho vocês fazerem um backup, uma instalação com Windows em instalação. E outra coisa, nunca façam um backup usando Windows. Nem todas as vezes ele funciona corretamente. Então, o que acontece? Faça o backup manual. Copie as pastas com uma pendrive, copie as pastas com um HD externo e assim por diante. E depois você põe novamente. Eu, particularmente, eu trabalho com instalação de Windows pouquinho tempo, desde 98. Então, o que acontece? Eu nunca usei o backup e a restauração do sistema. Porque muitas das vezes ele perde documentos importantes e muitas das vezes ele não volta completamente o que era antes. Até aí, tranquilo? Alguma dúvida? Alguém quer questionar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, sobre a matéria até que não, Fábio, mas eu tô sem acesso ainda. Aí será que tem como me mandar no privado as coisas? Agora tem que te mandar para você agora, né, Marco? Agora tá terminando, né? Não, mas aí eu agilizo e faço tudo até amanhã ou depois. Uhum. Faz o seguinte, me manda no WhatsApp o seu e-mail que eu vou te mandar tudo, tá bom? Manda tudo no e-mail mais fácil. Não, beleza, eu vou te mandar agora, que se eu deixar para amanhã eu esqueço, igual eu esqueci das outras vezes. Não, ok, então. Então, pessoal, todas as vezes que você faz uma instalação de Windows, automaticamente ele vai para a unidade C. Por quê? Lembrando que provavelmente vocês não são, antigamente os computadores eram o seguinte, unidade A e B era disquete, que não utiliza mais, C e D, HD, E, F, G, H e vai, seriam os dispositivos. Cartão de memória, pendrive, CD-ROM e assim por diante. Então, todas as vezes que você instala o Windows, automaticamente ele vai para a unidade C. Depois que eu instalo o Windows, eu posso criar uma outra. Esqueci de criar uma partição nova. Eu queria ter duas. Eu posso criar uma depois? Sim. Eu posso criar uma segunda partição depois que ele está formada a versão. Aqui fala de fazer o backup aqui, pessoal, mas só que particularmente eu não gosto. Esse ponto de restauração eu faço quando o Windows é novo, ou quando o Windows não tem documentos. Aí eu posso até fazer. Mas eu, particularmente, o Windows 10, por exemplo, ele vem muito... se você deixar de fazer algumas coisas, ele vem com muito erro. E muitas das vezes, o cliente
de ficar satisfeito de não ter formatado seu computador, ele vai ficar mais insatisfeito ainda. Por quê? Vai vir com muitos erros. Então, particularmente, eu não gosto de restauração. Eu gosto de fazer uma reparação no sistema. Restauração é uma coisa, reparação é outra. Como é que eu faço uma reparação? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou abrir meu computador. Aqui, ó, meu computador tem duas partições, C e D, ó. Esse C é o meu sistema e o D é todos os meus documentos. Olha para vocês verem. Eu tenho praticamente 200 GB de dados. Então, eu clico aqui na unidade C com o botão direito, propriedades. Ferramentas. Verificação de erros. Então, eu clico nele. Um pouco não é preciso, porque eu fiz esse dia atrás. Então, verificar a unidade. Então, ele vai estar verificando se tem erros no meu HD, erros no meu sistema. Então, vocês podem estar fazendo isso de vez em quando no computador. Aqui eu posso estar utilizando. Aqui, ó, aquela hora que eu falou da restauração, eu posso escolher um ponto que ele volta a partir daquela data. Então, se eu vim aqui escolher uma data, ele volta tudo o que era antes naquela data. Mas pode ser que você perca informação, tá bom, pessoal? Aqui também, lá no iniciar, todos os programas, acessórios, informações do sistema. Então, iniciar. Todos os programas. Como é que é o nome? Acessórios. Então, acessórios. Configurações aqui do sistema. Quer ver? Aí aqui no sistema. Aí, ó, por exemplo, aqui, ó. Fábio Queiroz, ó, voltando aqui. Ó. Tá vendo aqui? Tá mostrando que o meu Windows é original. Então, ele é original pelo meu e-mail. Então, sistemas. Aí aqui ele fala a configuração do sistema. Se eu quiser mexendo aqui, ó. Configurações avançadas e assim por diante. Eu vou mexendo aqui. Armazenamentos. Então, eu verifico tudo que está dentro do meu computador por aqui. Aqui também mostra também. Lembrando que essa aqui é a tela do Windows 7. O meu é um pouquinho diferente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Aí fala a versão do Windows. A atualização dele. Qual que é o processador que ele fala. Então, ele me dá um geral. Vê se eu tenho ele aqui no meu computador aqui, quer ver? Não, eu tenho ele. Informação de sistema. Tem ele aqui. Então, aqui que está atualizando, né? Olha lá, o meu Windows 10 Home, como eu falei para vocês. O meu notebook é um Acer. Ele é um Aspire A315 42G. Processador, um Ryzen 5 3500. Então, aqui ele me fala a configuração dele. Olha lá, ó. Memória física 8 GB. Olha para vocês verem, pessoal. Por meu meu Windows 10 Home, ele não lê toda a memória. Ele só lê praticamente 6 GB. Para ele ler todos os 8 GB, eu precisaria colocar o Pro, que é o profissional. Então, aqui mostra todas essas especificações do computador.
Aí tem os recursos. Eu não vou entrar em detalhes, não, porque nós temos também, está esgotando também. Também fala um pouquinho sobre serviços, desempenhos, tudo no configurações do sistema. Uma coisa importante aqui na configuração do sistema, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. MS config. Então, aqui é a parte de configuração do sistema. Ó, inicialização normal. Eu posso modificar ele, a forma de inicialização do computador. Só que inicialização do sistema. Ó, ele carrega pelo Windows 10. Serviço. Todos os programas que estão instalados. Aí ele mostra qual está em execução, qual está parado. Gerenciador de tarefas. Aqui mostra o que está sendo utilizado nesse momento, o desempenho. Então, ele mostra todas essas funções do computador. Como é que está, ó, 15%. Ó, a memória está sendo usada 66%. Por quê? É que nós estamos tendo nossa aula aqui, entendeu? A aula sendo gravada, então ele está utilizando a memória do computador. E assim por diante. Temperatura do computador. Como eu estou numa sala que não tem um ar-condicionado por enquanto, e para não evitar barulhos, eu fechei a janela, então a temperatura está com 57 graus. Agora, nesse momento. Então, aí mostra o desempenho do computador. Então, são essas as configurações e as ferramentas são os programas que são abertos do computador. Então, esse aí, basicamente, são as informações do computador principais da instalação. Alguma dúvida? Pessoal, na nossa aula de manhã, nós vamos fazer falar um pouquinho sobre o Word. Vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas do Word. Então, eu vou falar sobre as principais ferramentas, que mais é utilizado na parte de digitação de texto e assim por diante. E na nossa última aula, vamos falar sobre PowerPoint, sobre algumas ferramentas de animação, de apresentação de slides. Alguma dúvida? Pessoal, nós estamos com menos de 1 minuto, então eu vou estar postando aqui mais ou menos uns 40 minutos o material e para vocês fazerem atividades. Aqueles alunos que estão com a atividade em aberto, tentem pôr para mim até o final